Talvez a maior vítima das ideias de esquerda seja a América Latina. Trata-se de uma perspectiva que torna o povo dependente do assistencialismo estatal para manter os governos no poder, prometendo tirar a população da pobreza, mas sem jamais cumprir essa promessa, vendendo um sonho que nunca se realiza, a não ser que você vote neles, né? Para isso, eles aparelham o judiciário, desprezam o parlamento, adotam uma postura autoritária sob a justificativa de soberania e de defesa da democracia. Uma democracia, na prática, de fachada. Isso provavelmente todos nós já sabemos e conhecemos, mas o que a gente tem assistido é uma guinada à direita aqui na América Latina, também motivada pela crise na segurança pública. Segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a América Latina e o Caribe registram uma taxa média de homicídios de aproximadamente 18 por 100 mil habitantes, cerca de 3 vezes a média global, que é de 5,6 por 100 mil habitantes. A esquerda, que permaneceu no poder por longos períodos na região, se mostrou, em algumas ocasiões, conivente com o aumento da violência e do crime organizado, sustentando sempre aquela narrativa de que o criminoso é uma vítima da sociedade, uma vítima que não possui responsabilidade, coitadinho. E nessa concepção, o criminoso ele deve ser ressocializado acima de punido. E as autoridades policiais precisam agir com cautela, brandura, enfim, aquela história, né? Sem violência. Por isso, esses governos adotaram uma postura leniente e pouco repressiva diante dos crimes, desconsiderando frequentemente a dignidade humana das verdadeiras vítimas dos crimes destes bandidos. O povo que acorda para trabalhar, seja o que vive em área de risco ou que convive com facções, é assaltado ou até mesmo assassinado. O povo é a verdadeira vítima dessa inversão entre o que é certo e o que é errado. Uma relativização que é muito perigosa e que legitima a impunidade. Mas teve um líder latino que recentemente conseguiu reduzir a violência a partir de práticas punitivistas e se mostrou vitorioso, alcançando uma reeleição com mais de 80% dos votos e uma popularidade próxima a 90%. Nayib Bukele, em El Salvador. E eu vou comentar brevemente esse caso antes de falar dos próximos casos e dos outros países, então fica comigo aqui. Antes considerado um dos países mais perigosos do mundo, El Salvador registrou em 2024 cerca de 2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2015, antes do governo Bukele, a taxa era de cerca de 103 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa redução drástica que garantiu a reeleição do presidente tem um motivo claro e certamente não se trata de apaziguamento ou de brandura com os pobrezinhos que cometem crime. No primeiro mandato, Bukele enfrentou um cenário desastroso de alta violência e gangues que dominavam o país. A sua estratégia incluiu o fortalecimento da presença policial e militar, repressão a gangues nas prisões, estado de exceção, prisão em massa de suspeitos, operações policiais e militares intensivas, o que é obviamente polêmico, construção de presídios de alta segurança e uso de indicadores como dias sem homicídios. Atualmente, Bukele continua sua política de forte repressão ao crime após ter sido reeleito em 2024. A drástica redução da taxa de homicídios em El Salvador influenciou diversos países da América Latina a seguirem rumo semelhante, atendendo a uma grande insatisfação da população quanto à segurança pública. Na Argentina, por exemplo, Javier Milei, o chamado pela imprensa de ultraliberal, foi eleito com um discurso de liberdade econômica e responsabilidade fiscal, assumindo um país imerso numa grave crise inflacionária provocada pelo governo kirchnerista, governo anterior, também de esquerda, aliados do Lula. Além disso, Milei, que já demonstrou proximidade com Bukele, parece adotar uma perspectiva similar à do presidente salvadorenho, tolerância zero com o crime. Foi inclusive já proposta em discursos dele. Ele defende o endurecimento de penas, combate ao crime organizado e até mesmo a redução da maioridade penal. Na cúpula do Mercosul, Milei se manifestou sobre o avanço do PCC e do Comando Vermelho na região. Que vergonha para o Brasil, né? Defendendo a cooperação regional no combate ao crime organizado e ao narcotráfico, coisa que tanto resistem por aqui. Outro presidente que aparenta seguir o exemplo de Bukele é Daniel Noboa, do Equador, declarando uma guerra ao crime e classificando inúmeras gangues como organizações terroristas. Noboa decretou estado de emergência em províncias, mobilizou as forças armadas em apoio à polícia, reformou a legislação de segurança nacional e planejou prisões de máxima ou mesmo de super máxima segurança. Diferentemente dos presidentes citados, já o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, aparenta acobertar os companheiros.
e demonstrar pouca preocupação genuína com a violência e o crime organizado. Ele fala para ganhar voto, mas depois mesmo já não é bem assim. Pouco antes do que ocorreu no Rio de Janeiro, o Lula afirmou em um discurso que o traficante é vítima do usuário. Assim como ele, parte da mídia, artistas, intelectuais e especialistas se posicionaram em defesa não dos policiais mortos durante o confronto, mas dos traficantes, que também são criminosos e muitas vezes assassinos, que apontavam armas contra os agentes da lei, quando não apontam para a comunidade, né? O governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma operação policial no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, com um alvo no Comando Vermelho, uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas, assaltos, sequestros, assassinatos, enfim. Foram mais de 100 criminosos mortos, traficantes e 4 vítimas mortas, policiais. A narrativa da vítima da sociedade retornou e cada vez mais o governo Lula revela sua postura leniente com a criminalidade. Ao invés de adotar medidas repressivas, prevalece mais uma vez a brandura, ignorando o clamor da população. O criminoso não é vítima, e quem merece respeito é o cidadão de bem, que corre risco em suas próprias comunidades. Precisa pagar aluguel a traficante, passa por barricadas e ainda assim pode terminar em uma vala. Aliás, o ministro da Justiça, interrompendo o chefe da Polícia Federal, já diz muita coisa quando ele dá explicações sobre a negação da ajuda do governo federal na operação. No próximo ano, teremos a oportunidade de mudar essa postura nas eleições. O Brasil não vai suportar, em termos de economia, a segurança pública, mais um mandato de um partido que promete muito melhorar o país há mais de uma década, mas não cumpre isso jamais, justamente para seguir vendendo o sonho que nunca se realiza. Então, chega de ser enganado, né, gente?